Olá, glória a Deus, que nós podemos estar aqui mais uma vez, podendo refletir e meditar na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos meditar e aprender algumas lições de Provérbios 7. Bem, a gente lendo Provérbios ao longo, dos 31 capítulos que nós temos aqui na Bíblia, Salomão nos adverte muitas vezes com relação ao adultério. E aqui no capítulo 7, Salomão conta uma história. Ele começa do versículo 1 até o 5, como um lembrete, Eu vou ler aqui com vocês, que fala o seguinte: Filho, lembra do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus caminhos bem guardados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Ele conservará você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavra sedutora. Aleluia, Senhor. É lindo Provérbios, né? É um manual de princípios e valores e caráter muito forte para que a gente aplique na nossa vida. E logo depois aqui do capítulo, do versículo 5, aí ele começa uma história, né? Era uma vez, não era uma vez, desculpa. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina, onde morava uma certa mulher. Ela passava por perto da casa dela, ele passava por perto da casa dela ao anoitecer, quando estava escuro. E aí vai contando toda a história, o que essa mulher fez, que acabou seduzindo esse rapaz, levando ele para a cama, né? A gente entende que o adultério está ali dentro dos 10 mandamentos, como um mandamento de Deus para que a gente não faça isso. E, infelizmente, a gente cai. Nós vivemos hoje num mundo onde às vezes eu converso muito com meu marido e falo que nós estamos assim. A gente tem os princípios de Deus, tem os mandamentos de Deus, mas a gente meio que segue parcialmente algumas coisas, né? A gente precisa tomar muito cuidado com a sociedade, porque às vezes a sociedade dita para nós o comportamento que é natural, que é normal e não é verdade. Eu estava conversando com meu marido outro dia que existe por parte de alguns cristãos e algumas igrejas aquela questão da homossexualidade, né? E que não pode, que isso, que aquilo. Mas pouco se falam sobre o adultério, pouco se fala sobre o sexo antes do casamento, porque virou uma coisa normal. Então, assim, tá bom, vamos falar, vamos de alguma forma dizer que não aceitamos, que não concordamos com a questão da homossexualidade. Mas, assim, se a gente for olhar, quantas pessoas estão em pecado porque fazem sexo antes do casamento? E nós achamos normal, a gente aceita isso na sociedade. Eu não estou sendo moralista aqui. Eu tive uma vida mundana antes de Cristo me alcançar. E mesmo depois de Cristo me alcançar, eu fiquei um período onde eu tive ali, a gente fala que é o nosso primeiro amor, né? A gente mergulha nas escrituras, mergulha em Cristo, você quer beber e beber mais, cada vez mais daquela fonte, mas a vida vai acontecendo, quando você percebe, você se distanciou, você não entende por quê, vai acontecendo uma coisa aqui, outra acolá, uma decepção aqui, outra acolá. E aí, quando você está afastada do Evangelho e você está cometendo os mesmos erros que você cometia antes. Eu não casei virgem,
não tive uma vida pautada na moralidade sexual, e sim na imoralidade. Eu vivia no mundo, então era isso que eu vivia. E eu também não vou ser hipócrita, né, e ficar julgando as pessoas, mas o que eu quero trazer aqui é que a gente precisa olhar sério para isso, né? E quando eu falei, né, que eu estava conversando com meu marido, é que se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tido relação com nenhum tipo de pessoa que não fosse o meu marido atual. Esse meu marido atual, ele é meu segundo casamento. Então, eu já pedi perdão a Deus, já me arrependi. Não que eu tenha me arrependido da separação do meu antigo esposo, né? Porque realmente era uma relação que eu não entendi até hoje como é que a gente ficou junto, mas não importa. Hoje eu tô com meu esposo, a gente é feliz, a gente é fiel, a gente segue a Cristo. E, como eu falei, eu já pedi perdão a Deus pelo meu ato, e eu acredito, eu tenho que acreditar que Deus me perdoou. Mas a gente vive numa sociedade que isso é muito normal, o adultério, a separação, o divórcio, o sexo antes do casamento é muito normal. E nós não podemos achar que isso é normal. Então, nós vivemos hoje numa sociedade onde as mulheres, elas querem ter o direito de fala, né? Quer ter a pauta, principalmente a questão do feminismo. Eu não vejo, né? Não sei se eu vou ser julgada aqui por isso ou não, mas eu não vejo muitas coisas com muitos valores que elas buscam. Eu vejo mais uma degradação do feminino, uma degradação da mulher. Você ter esse lugar de fala, é você se expor, é você usar do seu poder de sedução, porque a mulher tem isso. A mulher tem o poder de sedução, então ela vai seduzir, ela vai levar a pessoa que ela quiser para a cama. E aqui em Provérbios, em várias passagens, é falado como é tolo, como é imaturo o homem que cai numa lábia, principalmente de uma mulher casada. E a gente tem uma história muito bacana na Bíblia para a gente refletir sobre o que é você viver, sobre os princípios de Deus, né? Sobre entendendo que Deus sabe todas as coisas, que Ele vê tudo, mas que nós podemos pedir a Ele a sabedoria e o entendimento para as nossas ações no nosso dia a dia, para guiar nossa caminhada, que foi José. Né? José do Egito teve ali, né? Todo mundo conhece essa história de José, que ele estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar tentou seduzi-lo e mesmo assim ele não aceitou. Por quê? Porque ele tinha princípios não só que impedia ele para a questão moral, de caráter do próprio patrão dele, ele não queria fazer aquilo com que ele tinha uma lealdade pelo patrão dele, mas também um temor a Deus. Ele sabia que se ele cometesse aquele ato, por mais que Potifar não tivesse em casa, Deus estava vendo. Ele preferiu pagar o preço de ser injustiçado e de ser preso injustamente, mas ele não cometeu aquele ato de adultério que aquela mulher estava tentando seduzir. Então a gente tem muito que aprender na Bíblia, né, com essa história de José, porque ele tinha ali um propósito, ele sabia o que ele queria, e se ele não tivesse a sabedoria e o entendimento, talvez ele tivesse caído. Quantas vezes será que a mulher de Potifar não fez isso com outras pessoas, não é verdade? Então, às vezes por um capricho, né, da mulher, ela vai seduzir algum rapaz, e aqui é muito engraçado porque em Provérbios Salomão menciona meninos mesmo, assim, como se fosse jovem, mas eu acredito que sirva para qualquer idade. E ao contrário também, né, que fala da questão da mulher adúltera, mas existe o homem adúltero que eu acredito que seja até mais comum. Serve para um, serve para outro. A gente precisa se revestir de sabedoria e entendimento e pedir isso a Deus, para que a gente entenda que o casamento foi uma instituição criada por Deus e Ele dá a sua bênção sobre o casamento.
E qualquer coisa que a gente tenha de problema no nosso casamento, a gente precisa buscar com sabedoria resolver essa situação. E não tratar o casamento como é tratado hoje, né? Não deu certo, vamos separar a casa com outro. Não, não é assim. Existem princípios, existem mandamentos e nós precisamos obedecer a Deus. E Ele está aqui oferecendo a sua ajuda. Se a gente precisar, é só pedir que Ele nos dá. Ele fala isso em sua palavra. Então, o Provérbio 7, o foco dele é justamente esse: a atenção nas seduções que tem no mundo, que pode te levar para um caminho de ruína, para um caminho da perdição. Tome cuidado com isso. Por isso, leia a palavra de Deus, ore todos os dias, peça esse fortalecimento no teu espírito. Né? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos o templo de Deus. Antigamente, Deus tinha o templo dele, falava com poucas pessoas, tinha a Arca da Aliança, onde ele se fazia presente ali. Mas depois, no Novo Testamento, nós somos o templo do sagrado. Então, que a gente não viole esse templo, que ele possa, né, o Espírito Santo possa guiar os nossos passos, nos livrando dessas tentações, porque o diabo vai tentar. E o diabo sabe que esse é um ponto frágil que o homem tem, que é a sedução, que é o adultério, que é a imoralidade sexual. O diabo trabalha muito forte em cima, né, de levar as pessoas por esse caminho da imoralidade sexual. Se a gente for olhar as escrituras também no passado, a gente vai ver o que aconteceu com Babel, o que tinha lá em Babel, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Era imoralidades sexuais. E nós hoje, na nossa geração atual, a gente vê isso aí acontecendo a céu aberto e todo mundo aceita e é visto com bons olhos, ninguém questiona nada. Nós cristãos não podemos ser assim. A gente precisa olhar para essas coisas. Eu sei que é difícil você hoje criar um filho e uma filha. Eu não sou mãe ainda, mas criar um filho e uma filha dentro dos princípios de Deus, dizendo que primeiro o casamento, depois a relação sexual, vai parecer a coisa mais antiquada do mundo, mas é o certo, porque de verdade eu posso dizer para vocês com toda a convicção do mundo, minha vida só foi pior por eu ter tido vários relacionamentos, não foi melhor. Eu não trouxe nenhum tipo de benefício para a minha vida por eu ter me relacionado com inúmeras pessoas. Trouxe para mim feridas emocionais, trouxe tristeza, trouxe amargura, trouxe doenças, trouxe arrependimento. Isso trouxe. Por isso, se você que está aí do outro lado me ouvindo, é pai e mãe, leve esses princípios para sua casa, fale com seus filhos, fale com seu filho, porque o homem acaba sendo muito suscetível a essa influência do mundo, que o homem tem que ser viril e tem que mostrar sua masculinidade. Cuidado, cuidado. É um caminho muito tenebroso esse, a corromper uma pessoa nas práticas da imoralidade sexual. Então, que Deus possa trazer luz, né? A sua sabedoria traga luz para a nossa vida, para todos os pais e mães, para todas as pessoas que aí estão vivendo essa situação, né, de um perigo de sedução. Que Deus possa livrar você, que o Espírito Santo que habita em você possa te proteger, te dando discernimento e te impedindo que você caia nessa cilada do demônio, nessa cilada do nosso inimigo maior, que é Satanás. Tá bom? Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, nos protege, Senhor, nos livra desse engano, desse mundo, que tudo é normal, que estamos fazendo as coisas normais e que está tudo certo. Não, Senhor, que os seus princípios, que as suas leis sejam tatuadas em nosso coração, como diz a tua palavra, que a gente não esqueça, Senhor, e que a gente, diante das tentações da vida que são colocadas pelo diabo na nossa vida, que a gente haja como José, mesmo enfrentando desafios, que a gente consiga passar por cima da tentação, sabendo que é o certo, com a força de Deus que Ele dá para nós.
né, com o entendimento que Ele dá para nós. Em teu nome, Senhor Jesus, eu te peço, livra-nos, guarda-nos, Senhor, de toda sorte que o inimigo possa ter contra nós. Em teu nome te pedimos. Amém.